E eu vou tentar também começar a projetar. Professor, Oi. enquanto carrega a apresentação, só queria aproveitar para elogiar a programação. Eu sou da física, mas eu escrevi, junto com colegas da química, um trabalho para o Ah, no EDEC. EDEC? Ó, que legal. Isso, e aí eu falei para o André, que é o químico do grupo que vai apresentar. Ah, que legal esses eventos assim na escola, né? Porque Escola. na física é bem difícil e eu vi que tem várias programações para integrar o pessoal do evento, né? Então achei bem legal. Tu vais ir? Não vou conseguir, que eu vou estar participando de outro evento aqui na URGS, da Uhum. física, daí o encontro estadual. Tá, Aí eu sei que o vai Jordani o vai. Alguém mais vai daqui, sei lá no EDEC, não. Mas tu sabe, Laís, esse evento de um tempo para cá, ele também começou a trazer professores de ciências, né? Não só de química, né? E aí entra os colegas da física e da biologia, né? Nós temos uma colega participante, professora Sandra, que é bióloga, que é de Santa Catarina, né? E que a gente está em 2025, né? 94, Tatiana. Puxa vida. Bom, Foi na Liberato. sim. Tô falando então da colega Sandra, que é prof de biologia. A gente está em 2025, né? Eu me lembro de em 2010 ter ela encontrado já num EDEC, então ela, 15 anos, né? Então ela participa de todos os anos, né? E vem com um grupo de alunos de ensino médio, né? E às vezes vem até com um grupo de alunos de educação fundamental, né? Para participar, né? Então se abriu um pouco o leque assim, do evento e se nós nos preocupamos hoje com a educação em ciências em geral, né? Embora o nome continue sendo ensino de química. Então, Laís, tu seria muito bem-vinda se fosse participar lá conosco lá. O ano que vem é em Pelotas, esse evento aí, né? Porque é um pouco mais perto, talvez, aí, né? Bem, certo, Laís? Ah, muito bem. Gente, deixa eu projetar aqui. Nós vamos hoje discutir. Então, olha só, deixa eu fazer um pequeno retrospecto, né? Nós conversamos já sobre a parte inicial de um texto que é título, que tem que estar vinculado com objetivo, com perguntas de pesquisa, né? Nós temos feito exercícios, né, ali no grupo, quando eu percebo um título que está inapropriado, um problema inapropriado, jogo lá para a gente discutir, para vocês verem, às vezes, o que se deve fazer e às vezes o que não se deve fazer, né? Bom, depois nós falamos um pouco sobre resumo, né? Há um exercício sobre resumo que vocês estão entregando lá, de um texto. Aquele texto lá ele não está publicado, né? Porque senão seria muito fácil, né? Joga lá na internet, acha o texto e copia o resumo do texto. Bom, é um texto que não está publicado ainda. Então, para a gente ver como é que está compondo o resumo, depois vai ter uma devolutiva para vocês disso aí. Tá? Conversamos depois sobre como organizar a questão metodológica dentro a introdução e a parte de metodologia, elas têm uma vinculação, né? A introdução tem que terminar pela pergunta de pesquisa, que é o que eu vou desenvolver, e a metodologia inicia pela pergunta de pesquisa, ou seja, ela organiza a pergunta de pesquisa, ela vai se organizar em torno dela, né? Bem, e aí eu pulei uma parte, eu pulei do capítulo 1, que é a introdução, para o capítulo 3, que é a metodologia, e ficou o capítulo 2 aberto. O capítulo 2 é esse aqui, ó. A gente chama o capítulo 2 de referencial teórico, né, nas produções que a gente faz aí, né? Esse material aqui ele já está lá no Moodle, tá? Ele não está liberado ainda lá. Eu vou liberar daqui a pouquinho, senão eu tenho que sair da tela aqui, tá? Mas já está colocado lá, tá? Esse material aí.
O referencial teórico ele é uma seção obrigatória em qualquer produção acadêmica. E aí, deixa eu falar algumas coisas sobre isso. Tá? Primeiro, se eu vou fazer um artigo, esse artigo tem aí 20 páginas, né? Esse referencial teórico ele precisa ter aí em torno aí de 6 a 7 páginas. Tá? Ou seja, ele é o primeiro movimento de pesquisa que a gente faz. Tá? Fazer o referencial teórico já é pesquisar, já é apresentar um resultado de pesquisa. Também, bom, ponto. Se meu trabalho é uma dissertação, é uma tese, isso tem que ser gigantesco. Tá? É tão grande isso, e é tão importante o referencial teórico, que quem faz a qualificação da dissertação ou a qualificação da tese, nunca apresenta, qualificação, tá? Nunca apresenta um referencial teórico que satisfaça a banca. A banca sempre vai pedir, olha só, o referencial teórico tem que ser reforçado. Tá? E a banca sempre tem razão. Tá? Por quê? Porque na primeira parte da nossa pesquisa, de doutorado ou de mestrado, a gente dá pouco valor para o referencial teórico. A gente prefere fazer produções, né? Porque, por exemplo, eu preciso apresentar um artigo, eu preciso fazer uma ferramenta de pesquisa, um grupo focal, eu preciso fazer entrevista, eu preciso assistir aula, e a gente vai se preocupando mais com a metodologia e com primeiros resultados da pesquisa e despreza um pouco o referencial, chega na banca e toma pau. Né? Então, sempre precisamos reforçar o referencial teórico para a versão final da dissertação, para a versão final da tese. Bem, então é uma parte importante, tá, da produção acadêmica minha. E aqui um alerta, né? Quando eu escrevo o referencial teórico, olha o nome, referencial teórico, ou seja, os teóricos de referência, os teóricos a quem eu me refiro quando faço a pesquisa. Quer dizer, eu estou falando de pessoas que eu confio para fazer aquele texto. Né? Então, o meu referencial teórico, ele não pode terminar no ponto final do capítulo 2. Né? Quando que isso reaparece? Reaparece nos resultados. Lá no capítulo 4, né, do meu texto, que são os resultados, né, análise de resultados, eu preciso cruzar informações que eu estou encontrando, que eu encontrei quando eu fiz análise de conteúdo, ou análise visual discursiva, né, lá no grupo focal, lá nas entrevistas. Né, eu preciso cruzar tudo que eu achei lá com o referencial teórico que eu usei antes. Os autores têm que voltar a aparecer. Os resultados, eles não podem ser estanques. Eu não posso trazer ali só novos autores para justificar o que eu encontrei ali. É isso que torna o texto um texto científico. Né? Eu preciso retornar os autores do referencial teórico lá nos resultados. É isso que vai dar consistência para a minha pesquisa. Tá bem? Bom. E aí, gente, quando se pensa no referencial teórico, né, de uma pesquisa, tem várias camadas, tem vários níveis de ação que eu posso trabalhar aqui. Né? Eu posso fazer um trabalho mais simples, por exemplo, para fazer um artigo, né? Ou posso fazer um trabalho mais aprofundado para uma dissertação ou para uma tese. Dependendo da escolha que eu faço com o meu orientador, eu vou ter ferramentas, eu vou ter desafios diferentes para fazer. Eu posso fazer só uma revisão bibliográfica, tá? Que já é complexa, mas não é a mais complexa, né? E que é tradicional, alguns chamam de estado da arte, né? Ou posso ir um pouco mais adiante e fazer o que se chama de revisão sistemática de literatura. Tem regras específicas para isso, não é qualquer coisa. Né? Um bom avaliador, né, de artigo, um bom avaliador em uma banca de mestrado ou doutorado,
percebe se de fato se fez uma revisão sistemática ou se não foi. Se o cara só fez uma revisão qualquer e chamou de sistemáticas, ou seja, isso transparece quando a gente escreve o texto. Então não tem como enganar a banca, não tem como enganar um avaliador de um artigo. E de artigo pior ainda, porque o artigo nem é uma coisa muito pessoal. A banca está te enxergando ali, às vezes a banca se constrange e diz, olha só, isso aqui não é bem isso. Agora, quando a gente submete um artigo, que a gente não sabe nem quem é o autor, o pau come, né? Então, e aí, às vezes, afirmar uma coisa, né? E não fazer aquela coisa leva o artigo para rejeição sumária, assim, nem tempo de correção. Tá, então, uma revisão sistemática tem regras específicas, tem formas específicas, tem técnicas. Vamos ver agora aqui. Não vamos entrar aqui numa outra forma de referencial teórico, que é mais avançada ainda, né? E que talvez alguns de vocês aí trabalhem nas suas pesquisas, né? Especialmente quem trabalha com a área médica, talvez, tá? Que se chama revisão sistemática de literatura e meta-análise, que é um pouco mais aprofundada, que é um pouco mais delicada, que vai um pouco mais... Nós não vamos chegar nessa meta-análise. Eu tenho uma colega de doutorado, a professora Luciana, que na sua tese fez RSL, essa revisão, com meta-análise, e ela analisou durante a pesquisa dela 92 teses de doutorado. Quer dizer, um trabalho gigante, né? Bom, sobre um certo tema, então, aí. Ok. Tá? Nós não vamos chegar, então, na ideia da meta-análise, vamos ficar na sistemática tradicional, que é o que nos interessa aqui, e que vai poder nos ajudar a fazer artigos, a fazer textos acadêmicos aqui, então, tá bem? Então, deixa eu começar aqui. Eu repito, esse material está lá. E lá no Moodle também tem, e eu vou depois liberar para vocês em seguida aqui, um texto falando sobre revisão sistemática, como é que se faz, como é que se estabelece. Um livro muito interessante, que eles chamam de cartilha, um manual, né? Feito por professores da universidade, e que mostra o passo a passo como se constrói uma revisão, e também um outro texto sobre revisão bibliográfica, como é que se organiza, como é que se faz a seleção de textos que interessem, né? Tá, então tem bibliografia para vocês depois consultarem quando puderem, né? Ali no Moodle, tá, explicando uma a uma dessas técnicas de produção teórica, né, de aporte teórico, que é tão importante assim para a gente na nossa pesquisa. Tá, pessoal, não esqueçam depois ali nas notas compartilhadas de registrar ali suas presenças ali, tá? Por favor, tá? Bom, então deixa eu começar com a revisão bibliográfica, tá? E a gente quando está fazendo texto, às vezes aparecem outros nomes, né? Um nome que aparecia com muita frequência antigamente, hoje em dia aparece menos, né? É estado da arte, né? É um nome que hoje em dia tem outra vinculação, a gente tem usado de fato, revisão de literatura é o nome mais apropriado, talvez, aí, né? Porque hoje ficou mais fácil fazer isso, né? Como é que se fazia isso antes? Como é que se fazia, por exemplo, no tempo que o professor Roque Moraes, que é uma referência no ensino de ciências no Brasil, especialmente no Rio Grande do Sul, onde ele atuava e nasceu, né? Como é que se fazia? Se fazia isso com um livro físico na mão, né? E com artigos datilografados. Veja o professor Roque Moraes para fazer a sua tese ou sua dissertação, não me lembro, teve que ir para os Estados Unidos e ler artigos lá, livros, sabe, porque não tinha aqui, né? Então, hoje em dia, depois que a gente tem essas facilidades aí tecnológicas, esse trabalho está mais fácil, né? Até com esses softwares de busca, né, de artigos, então, aí, né? A Cris fala lá que usa estado do conhecimento, é isso, né? Porque isso substituiu o estado da arte, né? As pessoas não entendiam que a arte era essa, né? Que se fala, então, conhecimento é um nome bem mais apropriado aí, né? Então, tá bem. Tá? Então, não importa o nome que a gente use,
nós estamos falando praticamente da mesma coisa, né? Que é uma revisão de literatura disponível basicamente ou na rede ou em bibliotecas físicas aí com um livrinho na mão, tá bem? Bom, depois a gente vai falar um pouco sobre livro, né? É claro que a gente vai ter alguns cuidados aqui, né? Se eu for pesquisar sobre um certo assunto, eu vou encontrar uma infinidade de coisas, né? Nem tudo que eu vou encontrar serve. Nem tudo que eu vou encontrar serve, né? Eu preciso fazer uma seleção, e a seleção que eu vou fazer, ela tem um pilar, que é o que vai gerenciar isso aí, que é o problema de pesquisa, né? Se eu quero pesquisar, por exemplo, pesquisa em sala de aula, que é uma demanda importante, né? Eu vou compor uma lista de referências que abordem a questão que eu estou discutindo, né? Então, o meu problema de pesquisa, o meu objetivo geral é o que vai gerenciar, que vai indicar para onde vai a escolha de referenciais que eu vou usar, né? Bem, convém também que a gente possa trabalhar com evolução de conceitos. Tá? Então, por exemplo, eu estou em 2025, né? E eu vou trabalhar com um conceito, né, de átomo, né? Sei lá, né? E a ideia de átomo, ela vem evoluindo ao longo do tempo, né? Até a gente chegar onde chegou, né? Então eu posso trazê-la só até tanto tempo, a ideia de átomo era assim, depois passou a ser assim, recentemente é assim, e hoje a gente trabalha com tal ideia, né? E aí, então, eu trago a evolução histórica desse conceito. Claro que tudo isso é referenciado. Referencial teórico não é espaço de opinião, não é espaço de trazer ideias minhas, né? As ideias minhas, autor do texto, eu posso pôr na introdução, eu posso pôr nas considerações finais, começo e fim do texto. O meio do texto, o recheio, não são ideias minhas, né? O capítulo 2 é referencial teórico, o capítulo 4 é resultados, né? Não tem ideia minha aí. Aí tem pesquisa que eu estou fazendo, ou teórica, agora aqui, ou depois empírica lá adiante. Tá? Então não é um espaço para eu dizer o que eu acho, né? Mas sim o que eu descobri. E se é o que eu descobri, tenho que trazer referências. Não esquece que depois disso lá, ao passar por um software anti-plágio, né, pode piscar o alerta, né? Bem, muito bem. Bom, quando a gente vai trazer o referencial teórico, a gente tem que fazer, repetindo, tem que usar as referências, né? E aí, pessoal, eu não sou íntimo dos autores que eu tô citando, né? Aliás, às vezes a gente nem conhece, né? Mas eu preciso sempre trazer ali, informando que fulano, né? E evitar coisas tipo, segundo ele. Mas ele quem? De quem que eu estou falando, né? Sabe? Então, usar normas adequadas academicamente, desejáveis, né? Para eu escrever o texto, então, ali. E aí eu preciso organizar o referencial teórico de maneira a circundar o problema que eu estou pesquisando. Então, repito, o problema de pesquisa que vai gerenciar para onde vai esse referencial teórico. Então, aí. Algumas revistas não permitem que a gente use notas de rodapé. Tá? Então, por exemplo, tem um trecho ali, tem um artigo ali, e eu quero fazer uma breve menção a um autor, ou a um site, né? Ou a um livro, ou a uma entrevista. E aí eu decido não usar formalmente a referência, mas colocar nota de rodapé. Numa tese, numa dissertação, não há problema. Tá? Há revistas que não aceitam isso. Tá? Então eu tenho que incorporar isso ao texto, ou então colocar todas as notas de rodapé, não no rodapé, mas lá no fim do texto. Né? Antes das referências, tem uma lista lá de notas de referência, né?
Então, quando a gente está lendo... E aí fica ruim, né, para o leitor, porque eu estou na página 1 do artigo, o artigo tem 25 páginas, e aí a revista manda eu lá para a página 22 para eu poder ler o que é aquela referência que estava ali. Então, eu preciso ter esse cuidado quando vou escolher o periódico, quando eu vou submeter um trabalho para publicar. Repito que para a dissertação até não há essa regra. É muito comum, aliás, que a gente use notas de rodapé para conversar com o leitor sem que isso interfira na fluidez do texto. É uma boa prática, tá bem? Bom, então, lá nas referências, aqui que está isso tudo certinho. Referências, a gente já falou muito sobre isso aqui, né? A APA e a BNT. Eu estou avaliando hoje aqui aliás, lendo hoje aqui, corrigindo aqui um artigo de um orientando meu, de doutorado, que nós vamos enviar um artigo para uma revista que usa APA. Né? Então, quando nós escrevemos o artigo, eu e ele mais que eu, né? Nós escrevemos todo ele com a BNT, porque geralmente é a BNT. Aí fiz a seleção do periódico para enviar o artigo, escolhemos um periódico, né, onde se adequa bem o tema do texto que nós estamos fazendo, e aí, na hora de ver as condições, surpresa, é APA. Tá? Então, 26 páginas do artigo. Então, estamos, quer dizer, ele, né? Isso é trabalho de orientando, né? Não é de orientador. Está trocando todas as referências para estilo APA, inclusive na lista. Tá? Então, isso aí é um trabalho que, se uma só ficar fora, escapar, a avaliação vem e reclama. Olha só, arrumar as referências. Tá? Bom, tá bem? Então, cuidado com isso aí. A gente já discutiu bastante sobre referências no outro dia aí. Pessoal, deixa eu falar um pouquinho, então, sobre a revisão. A gente pode tratar por esse nome, né? Revisão de literatura, né? Revisão bibliográfica, né? Nós estamos falando mais ou menos da mesma coisa aí, tá? E aí, eu preciso pensar em fontes para isso aí, né? Eu vou usar um livro, vou usar um artigo como referência, ou eu vou usar um livro citado em outro livro, vou usar um artigo citado em outro artigo, um livro citado num artigo. Então eu tenho tipos de fontes que são diferentes aí. Recomendo que a gente sempre use fontes originais, né? Como é que a gente sabe quando a referência é de uma referência? Então, a pessoa que está escrevendo, ela não leu o texto original, ela leu a referência feita ao texto original. Isso, lá no texto que eu estou lendo, se chama de APUD. Né? Fulano, APUD, ciclano, ou seja, estou citando fulano, mas não foi ele que escreveu, ele leu no livro do ciclano. Isso é ruim, né? Eu prefiro nunca usar isso aí e recomendo para o meu povo que trabalha comigo que a gente nunca use. Né? Então eu tenho que buscar a referência original lá. Por quê? Porque será que a forma como esse autor que leu esse outro lá entendeu o que está escrito lá é a mesma forma como eu vou entender? Né? Será que o que ele quer colocar aqui é o mesmo que eu vou querer colocar quando eu ler? Então a gente sempre tenta buscar o texto original lá. Então não usar a PUD, não usar a ponte, né? Usar direto lá, buscar a fonte original do texto. Às vezes a gente não consegue, porque o cara tem um livro em casa, que ele comprou não sei aonde, mas quando é um artigo que está disponível aí, quando é um livro conhecido, que é de fácil acesso, a gente recomenda não usar o APUD e ir direto buscar a fonte original do texto, então. Ok? Bom, então eu estou iniciando um processo de revisão de literatura, selecionando fontes. Ok, bom. Mas há um problema que eu tenho que resolver, né? Lembra que toda a pesquisa que eu estou fazendo, organizando, ela está em volta de um problema de pesquisa, né? Que eu vou colocar aqui, né? Bom, e se esse problema de pesquisa já foi investigado? Se alguém já fez a pesquisa antes, olha, aí é muito perigoso, né?
Aí, primeiro, nem convém que a gente faça, quando começa uma chuvarada aqui, ó. Nem convém que a gente vá adiante. Por quê? Porque já se sabe a resposta. Eu vou fazer uma pesquisa, vou fazer uma investigação para produzir a resposta para um problema. Se já existe, né, não há por que eu fazer. Né? Então eu tenho que ter esse cuidado aí. Né? E esse cuidado eu vou encontrar ao buscar referências para usar na minha revisão de literatura. Né? Então, se eu tenho o mesmo objetivo de outra pesquisa, se eu tenho o mesmo problema, olha só, eu devo ter a mesma resposta. Lembrando que o objetivo e o problema têm o contexto da pesquisa, certo? Então não é assim, por exemplo, eu vou investigar motivos de notas baixas de química. Isso não é problema, nem é objetivo. Né? Motivos de notas baixas de química numa certa escola na cidade de Novo Hamburgo. Isso é o objetivo. Tá? Então, se isso for igual a uma outra pesquisa, eu preciso olhar se é relevante ou não que eu faça. Talvez não seja. Tá? Então, o contexto total da pesquisa tem que estar lá no problema, tem que estar no. Por isso a gente trabalhou com objetivo e problema em uma aula anterior, então. Né? Outra questão é eu analisar a metodologia que foi usada. Se for a mesma que eu for. Se eu tenho o mesmo problema que outra pesquisa fez, se eu tenho o mesmo objetivo que outra pesquisa fez, se eu tenho a mesma metodologia e o mesmo contexto, então eu tenho a mesma pesquisa. Conclusão, não preciso fazer. Já está feito. Tá? Então, vou pensar em outra coisa que possa complementar. Aí eu vou aonde? Eu vou nas considerações finais desse artigo aí, que está pronto. Né? Nas considerações finais do artigo, ou da dissertação, ou da tese, é conveniente que o autor coloque lá no fim fragilidades. Quer dizer, o que ele não conseguiu fazer? Olha só, minha pesquisa, nesse método aqui, encontrou tais resultados, estão aqui analisados, tal, mas nós não conseguimos fazer isso, isso e isso. Inclusive, alguns textos terminam assim, ó, recomendamos para outros pesquisadores que possam ir por esse ou esse caminho. Então, ali tem uma indicação de por onde eu posso ir. Tá? É o mesmo tema, vai ser um objetivo muito parecido, tá? Uma pergunta talvez parecida com uma outra metodologia que não foi usada ainda. Então ali tem um encaminhamento para onde eu posso ir, certo? De pesquisa. E isso vai refletir no que eu vou selecionar para compor o meu referencial teórico, tá bem? Ok, bom. Deixa eu tomar um golinho de água aqui. Parece complexa essa rede aí que está aí, né? Essa rede, ela tem tudo que vai organizar o referencial teórico, né? Quando eu for pensar no que eu vou fazer, eu preciso sempre partir de teorias. Né? Quem são os teóricos do referencial teórico? Quem são os teóricos que vão compor esse meu trabalho aí? E quando eu analiso teorias que vão me ajudar a explicar o que eu quero pesquisar, eu preciso sempre ter cuidado com afirmações. Né? Eu, pessoalmente, né, não gosto do uso de hipóteses quando trabalho com pesquisa em educação. Eu acho que hipótese, para pesquisa em educação, ela é discriminatória. Né? Então, eu prefiro não usá-las. Tá? Bem, então, a gente vai por outro caminho sempre. Né? Ao invés de pensar em hipóteses, trabalhar com afirmações que eu possa justificar. Né? É um outro caminho. Né? Então eu preciso ter cuidado com isso. Tá? Quando eu trago afirmações dentro do texto, eu preciso sempre trazer referências para isso. Tá? Quero repetir que o referencial teórico não é um espaço de opinião do autor. É um espaço de pesquisa onde ele traz contribuições que já estejam por aí. Tá? Então eu posso trazer afirmação no referencial desde que eu justifique isso plenamente com uma ou duas referências que deem aporte para esse tipo de coisa. Isso dá consistência, né? Isso dá qualidade, isso dá seriedade ao trabalho que eu estou escrevendo, fazendo então aí. Tá bem?
Bom, é isso então que tem que ser o objetivo final lá de uma revisão. Bom, por que isso é importante, né? Porque vai colocar o nosso trabalho dentro de um contexto acadêmico, né? Nacional. Se eu usar textos internacionais num contexto internacional, ou seja, o que a academia já produziu de informação sobre esse tema que eu escolhi aqui. Né? Quer dizer, eu não estou tratando de um tema aqui que ninguém fala. Um exemplo de autor, tá? Que conseguia produzir textos próprios com pouquíssima referência e que construía qualidade no texto. Paulo Freire. Paulo Freire raramente usava uma referência, porque ele usava contribuições de pesquisas diretas que ele fazia, né? Bom, no nosso caso aqui, a gente vai compor um referencial teórico que justifique ou que localize o meu trabalho dentro de um contexto nacional ou internacional de avaliação. Ou seja, o que a comunidade produziu sobre a minha preocupação, sobre o meu problema que eu trouxe aqui para tratar nessa investigação então aqui. Então eu estou tentando dar importância para aquilo que eu quero fazer a partir de contribuições que sejam. Por isso é importante a gente ter cuidado quando vai fazer a escolha aí de materiais para usar. Material pode ser livro, pode ser artigo. Tá? Bom, olha só. A gente tem trechos dentro do referencial teórico. Né? Claro, a primeira coisa, um referencial ele não é um texto corrido. Tá? A gente olha, às vezes, aqui dissertações ou artigos que tem um texto corrido só. Não é assim que se faz o referencial, ele tem que ter tópicos. Né? Dividir em pelo menos 2 tópicos. Né? E dividir lá, sei lá, itens 2.1, 2.2, o referencial é o item 2 do texto, né? Então, dividir em assuntos. Né? Uma introduçãozinha do referencial, depois os tópicos que eu vou trabalhar ali. Né? Então eu vou falar sobre ensino de química, sobre aprendizagem. Né? Então, cada um tópico onde eu tenho que trazer autores que contribuam para aquela discussão lá, então. Então, eu tenho aqui uma pequena listinha, né, de possíveis divisões do referencial teórico. Eu preciso trazer o problema. O problema ele vai acompanhar a gente no texto inteiro, na pesquisa inteira. Né? Eu posso, isso é uma gentileza que se faz com o leitor, trazer um quadro informando, olha, que tópicos eu vou discutir aqui no referencial. Eu vou discutir 3 tópicos, esse, e que são os autores de referência que eu vou usar, boto do ladinho ali. Tá? Para quem for ler, sabe, olha só, eu vou ler tal coisa. Tá? Bem, depois trazer a revisão, que eu estou trabalhando ali, né? E depois voltar ao tema que eu estou trabalhando, para ver de que forma esse referencial aí se aproximou do meu resultado da pesquisa. Então, eu estou com um texto que tem uma introdução, tem um desenvolvimento e tem um final. Se o meu trabalho for uma dissertação ou uma tese, perceba que isso pode ser um artigo que eu posso tirar dali de dentro e publicar depois. Né? Viram que se é uma tese, que é um texto mais denso, o referencial teórico, que é grande, né, ele próprio pode ser um artigo inteiro que eu estou colocando ali, né, ou tirando dali. Né? Por quê? Porque ele tem uma vida autônoma dentro do texto. Então eu tenho uma introdução, vou andando, depois eu fecho, aproximando o resultado do que eu fiz ali com o meu problema de pesquisa ou o tema que eu estou tratando. Então isso que eu tenho que fazer ali. Bom, então é isso que eu estou falando aqui, falando de blocos. Eu não vou numerar esses blocos, né? Isso sim, dentro do texto, ele é um texto corrido, e dentro da seção, né, do item que eu estou trabalhando, do tópico que eu estou usando lá, eu não vou dividir com nomes isso. Esse é um texto corrido daquele tema. Então, a pesquisa em sala de aula, aí eu faço um texto sobre isso, né? Tratando dessas questões que a gente está aí. Gente, aí a pessoa fala de estado da arte, chama de da arte, né? Estado do conhecimento, né? Como quem foi que falou de estado do conhecimento lá?
a Cris, né? E aí traz textos lá de 1990, né? Não funciona, tá? O estado da arte, o estado de uma pessoa é como ele está hoje, né? Tá? Então eu quero, olha só o que eu vou dizer, isso é um fato verídico aí, né? Eu estava analisando uma tese do doutorado faz pouco tempo aí, esse mês, agora de setembro ainda, e o candidato lá, o doutorando lá, analisava a deficiência na quantidade de professores de química, né? Ou seja, a falta de professores de química nas escolas, a gente sabe, né? E trazia dados do censo de 2004, 2005. Não serve. Não serve. Tá? O referencial dele tinha dados do censo escolar de 2004, 2005. Puxa vida, nós estamos 20 anos depois. Deve ter mudado esse valor, né? essa informação, não é isso? Então tem que voltar para o autor e dizer, atualiza isso, usa o censo 2024. Né? Tu está em 2025, né? Então a gente tem um limite de tempo, né? Para que seja assim um texto contemporâneo nosso, né? 5 anos, por exemplo, eu coloco aí, né? Dependendo como a gente vai trabalhar, dependendo do assunto, né? Se não for um assunto que trate com estatística, pode chegar a 10 anos, tranquilamente aí, né? Mas, né? Porque eu posso trabalhar com questões teóricas, por exemplo, vou analisar teses brasileiras que discutam pensamento complexo de Edgar Morin, tá? E aí decido 10 anos, ok, tá? Eu estou analisando questões teóricas, né? Agora, muito mais que isso, né? Fica inadequado, talvez, aí para a gente chegar nesse resultado. Então, agora, falou de questões estatística, quanto mais recente for a informação, melhor, né? Para que não volte e peça, atualiza aí, né? Tá bem? Então, dependendo do tema, eu posso ficar aí. Claro, quando eu faço uma investigação, por exemplo, no catálogo de teses da CAPES, né? Sobre um certo tema, e quero, por exemplo, buscar teses de doutorado, tese de doutorado, sim, mas teses publicadas no Rio Grande do Sul, né? Sobre um certo assunto, né? Então eu consigo filtrar lá no catálogo, né? E aí eu seleciono 5 anos, que é um começo de discussão aí, e encontro 2 teses. Aí não tenho como sustentar uma pesquisa ou nem um artigo com 2 teses. Bom, aí eu posso então aumentar o prazo, tá? Um pouquinho mais, né? Sempre pensando que isso serve para questões de discussão teóricas, né? Bem, então eu posso esticar o prazo para ter um corpus de análise mais significativo, um pouco maior, né? Tá bem? Bom, agora convém que a gente procure com muito empenho, né, essas questões que estão aí. Tá, o que eu quero dizer é que a gente não vai ir para um texto, né? E trazer que tipo de autor eu tenho que trazer para o meu referencial teórico? Basicamente 2 tipos de autores, tá? Isso é importante, essa composição. Autores clássicos, tá? Eu tenho que trazer autores clássicos. Então eu tenho que trazer lá Vygotsky ou Freud, né? Se eu for aí para a área aí da psicanálise, né? Posso trazer Bachelard, posso trazer Foucault, posso trazer Paulo Freire, né? Posso trazer Darcy Ribeiro, se eu for trabalhar, que são autores clássicos. Edgar Morin, que é contemporâneo nosso, ele é vivo ainda, né? 103 anos, 104 anos, né? Então eu tenho que trazer autores clássicos, tá? Isso mostra que a gente lê, né? Que a gente tem bagagem intelectual, que a gente tem bagagem de leitura, né? Então, autores clássicos precisam aparecer no texto que a gente está escrevendo, né? Bom, e depois, autores contemporâneos, que são quem? Autores de artigos, autores de teses, autores de dissertações, recentes, como a gente viu ali, 5 anos talvez, né? Que são pessoas que publicaram sobre o mesmo tema que eu estou investigando,
mas a partir de pesquisas novas. Né? Bom, então aí eu tenho proximidade com textos novos. Então eu tenho que fazer uma mescla entre autores clássicos que eu preciso trazer, preciso pôr no texto, né? E autores contemporâneos, autores recentes, né? Que tenham pesquisas novas e que vão ajudar a compor essa ideia aí, então. Tá? Só cuidem, por favor, quando forem usar autores clássicos, né? Vygotsky, por exemplo, né? Para não colocar lá no texto Vygotsky 2022, né? Ele morreu faz um pouco mais de tempo que 2022. Então, a primeira vez que forem usar um autor clássico, né? Bota uma referência ali embaixo, na nota de rodapé, né? Olha, esse livro foi publicado originalmente em 1936, na Rússia, na Bielorrússia, na verdade, na Rússia, era a União Soviética, na verdade, né? Por quê? Porque o contexto de escrita do autor, ano e local, isso está impregnado no texto, né? O texto tem essa repercussão do contexto onde morava, onde vivia o autor. Da primeira vez que aparecia, então, o texto de um autor clássico, bota uma notinha no rodapé dizendo o local original de escrita dele, de publicação, e o ano da primeira publicação, para que se saiba que Vygotsky não escreveu nada em 2022, né? Nem Bachelard, nem Piaget. Né? Tá bem? Bom, deixa eu buscar aqui, então, o que compõe, o que pode compor o corpus de análise. Né? Eu posso fazer uma revisão de literatura, tá? Que é essa forma mais simples, talvez, da gente buscar a produção acadêmica da comunidade acadêmica, só em livros, por exemplo. Eu posso fazer essa opção, vou usar só livro. Tá? Tudo tem que estar justificado na metodologia. Tá? Eu posso fazer só em artigos. E aí, artigo tem que ser coisa recente, né? Artigo sempre está, né, em alta produção aí, né? A gente publica anualmente aí algumas dezenas de milhares de artigos aí, né? No país, né? E aí, quando for artigo, gente, nós temos que ter um cuidado extremo, tá? De selecionar a origem desses artigos aí. Tá? E mais, previamente, nós temos que ter cuidado extremo em selecionar onde publicar os artigos. Tá? Nós tivemos aí nos últimos 5, 6, 7 anos uma invasão do que se chama de revistas predatórias. Há uma lista sobre isso. Há uma lista sobre isso divulgada por aí. Eu até tenho a lista, depois a gente pode compartilhar lá no grupo de vocês ali. Tá? O que é isso? São revistas que não têm a menor qualidade, mas a menor qualidade. Não tem o menor critério de seleção de artigo publicado. Cobra para publicar R$600, R$700 para publicar um artigo. E publica mensalmente uma edição com mais de 1.000 artigos. O que isso vale academicamente? Zero. Isso não vale nada academicamente. Tá? Mas eu tenho que publicar. Bom, tu vai publicar e vai ter uma publicação lá de um artigo que ninguém vai ler. Tá? A gente que orienta doutorado e mestrado aqui, a gente orienta os alunos a nunca consultarem e nem citarem essas revistas. Então o artigo vai ficar lá, paguei R$500 e vai ficar lá, jogado lá. Tá? A gente não cita de forma alguma revistas predatórias em nossas obras. Tá? Então, quando eu for consultar artigos que eu vou só para saber, não é uma regra geral, tá? Mas essas predatórias, geralmente, elas têm aqueles nomes em inglês, né? Research, não sei o que, do Caribe, então são nomes em inglês, a pessoa acha, eu vou publicar numa revista. E a revista é aqui no fundo de quintal e publica uma edição por mês com 1.000 artigos. 1.000 artigos. Isso não é exagero. Tá? Por quê? Porque tu manda para lá o artigo na terça-feira, na quarta-feira está publicado, não tem nada de solicitação de correção. Nunca façam isso, é uma recomendação aí do tio. Tá? Bom,
Então, eu posso escolher fazer um referencial só com artigos. Há lugares específicos que eu posso procurar artigos. Ou então dissertação e teses, né? Bem, então, quando eu for procurar artigo, qual é a minha recomendação? Usa o Cielo. O Cielo é a mais sofisticada fonte de, de busca de artigos, né, que a gente pode ter. Tem a Web of Science, né, eu também podia ter posto aqui, não coloquei, né, que são repositórios de artigos de qualidade, né, de revistas referenciadas, né, se for usar o antigo Qualis, né, o Qualis agora está num mau momento, assim, né, para ser substituído por uma coisa complicada lá, e que seria facilmente fraudada essa nova forma aí de qualificação de artigos que a CAPES quer promover, né? Então, no antigo Qualis, né, do Qualis A1 até o Qualis A4, né, que é interessante, né? Então eu vou buscar ali revistas ou artigos que estejam nessas revistas, né? Nenhuma dessas research e blá 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 e predatórias aparecem lá, porque elas são muito mal avaliadas, né? Por quê? Porque são de má qualidade, né? Então eu posso buscar artigos aí, no Cielo, no Web of Science, né? São artigos em português, que eu vou encontrar já, na sua maioria, embora também haja em outras línguas, né? Bom, lembrando que artigo em inglês, publicado por brasileiros em revista brasileira, não é artigo internacional, tá? Artigo internacional é artigo publicado por autores internacionais, tá bem? Bom, se a minha opção for por trabalhar com teses e dissertações, né? Bom, então aí a minha sugestão é que se use o catálogo de teses da CAPES. Catálogo de teses e dissertações da CAPES, né? Aí a gente tem o registro mais recente da produção acadêmica do país ali, né? Quando a gente termina uma dissertação, uma tese, a biblioteca, temos as colegas que são bibliotecários aqui, né? A biblioteca da universidade se encarrega de colocar isso aí lá, de publicar isso, cai lá nesse catálogo e facilmente isso é acessado lá, né? Bom, então, e aqui eu não caio em armadilha, né? Então eu tenho uma fonte confiável de artigos, uma fonte confiável de dissertações e teses, não é isso? E isso tem que ser informado na metodologia, ou tem que ser informado no referencial teórico, e tem que ser informado no resumo, né? Que é de onde eu estou tirando o corpus de análise que eu estou trabalhando e onde eu tiro o referencial. Então, tem que informar isso lá, tá bem? Bom. Espera aí. Ok. Bom. Aqui, eu posso usar o Google? Posso, tá? Só que o Google, ele não tem limite muito bom, né? Quando eu vou usar o Google para pesquisar, ele vai pegar as predatórias também, vai pegar qualquer revista, né, que tem aquele filtro que eu estou usando lá então. Então, quando eu seleciono termos de busca, né, para fazer a chamada busca avançada, onde é que esses buscadores vão olhar? Nas palavras-chave. Por isso a importância de escolher palavras-chave adequadas. Lembra do Tesaurus, que a gente discutiu um outro dia aí, né? Aquele Tesaurus, ele tem uma lista de milhares de palavras-chave. E aquelas palavras-chave que estão lá no Tesaurus são localizadas, identificadas nos buscadores do Google, do Cielo, né? Então isso facilita que o meu artigo seja encontrado. Se eu crio uma palavra-chave nova que não está lá, talvez tenha a dificuldade de ter um artigo localizado. E por que é que eu escrevo? Escrevo para que alguém leia. Se eu vou produzir um texto, eu quero que alguém leia meu texto. Então, eu preciso que ele seja facilmente acessado aí pelas pessoas, tá? Então, aí eu tenho que ter alguns cuidados aí para falar. Nesse slide aí aparece uma expressão que eu vou falar mais adiante hoje ainda sobre ela, que são operadores booleanos.
São palavras diferentes, né? Mas eu vou entrar em detalhes sobre eles daqui a pouquinho, mais adiante. Tá? E aqui, deixa eu voltar lá. E aqui só em português, tá? Que são o e, ou e não. Tá? Às vezes convém usá-los em inglês. Isso dá uma perspectiva maior de busca. Mas depois eu falo sobre isso mais adiante também. Ok. Eu tenho um monte de referências, né? E que eu selecionei, que eu acho que são importantes, que eu vou trazer para o meu texto. Bem, eu não vou usar uma referência uma vez só. Tá? Não recomendo que a gente adote uma referência, né? E use ela uma vez só no texto. Claro, por exemplo, eu trago uma palavra nova, por exemplo, operador booleano. Tá? Talvez haja aqui gente que eu nunca tenha ouvido falar nisso. E talvez quem vá ler o meu texto nunca também ouviu falar em operador booleano. Bom, então eu posso trazer alguém um livro de metodologia, talvez, né? Onde tem essa definição, que é booleano, né? E aí, esse livro de metodologia que eu peguei lá, peguei um livro de metodologia aí, e defino, e tá, terminou. Então, aquele livro lá não vou usar mais. Né? Só usei aquela referência para definir o operador booleano. Ok. Tá? Isso tá ok. Agora, quando eu estou trabalhando com a teoria e estou compondo o meu referencial, não é adequado que eu use uma referência uma vez só. Tá? Isso é mal visto pelo leitor, é mal visto pelo avaliador, pela banca. Né? A gente chama isso de colagem. Então eu tenho lá uma página inteira que tem 6 parágrafos, talvez, tá? Cada parágrafo, no finalzinho, tem uma citação, uma referência diferente. Então, o que é isso? A gente chama de colagem de citações. Colagem de referência. Ou seja, o autor não sabe o que é o referencial teórico. O autor quer dizer quem está escrevendo, né? Não sabe o que é o referencial teórico. Né? Ele não sabe o que tem que ter um cruzamento entre contribuições da referência A com a referência B com a referência C, que tem que compor um texto que cruze isso. Ele está só trazendo pedaços de referência. Isso aí é muito mal visto. Né? Num artigo, isso leva à rejeição do artigo. Tá? Numa tese ou dissertação, isso leva à devolução para o autor. Se for na qualificação, então é bomba certa. Vai ouvir muito desaforo da banca. Né? Porque ele não fez o referencial teórico. Ele pegou pedaço daqui, pedaço de lá. E às vezes, o que é pior, um parágrafo e o outro nem se conversam. São coisas estanques. Né? Isso fica claramente que é uma coisa feita às pressas, sem qualidade, sem envolvimento do pesquisador, do autor. É um mau texto. É um mau texto. Tá bem? Então aí tem uma imagem que é assustadora aí na tela. E veja que algumas referências são usadas várias vezes, em vários itens. Por quê? Porque o meu referencial teórico, eu estou usando com pessoas que são referências para mim naquele tema lá. Então, por exemplo, vou falar de Edgar Morin, por exemplo, isso vai aparecer várias vezes no texto. Né? E nem sempre é só uma referência, posso fazer outras, né, do mesmo autor. E aí tem regras para a gente poder informá-las lá. Tá? Então, o cruzamento de contribuições teóricas de cada autor é o que vai dar consistência para o texto que eu estou escrevendo. E não só trazer trechos ali, bota depois entre parênteses lá quem é o autor e acha que isso vai funcionar. Isso não vai funcionar. Tá? Dentro de um texto de boa qualidade. Agora, se eu for mandar lá para as B3, B4, C, lá, as Research of Study, of Science, blá blá blá, do Caribe, aí qualquer coisa vale. Né? Peraí, então. Olha só o que apareceu aí, pessoal, fichamento. Né? Nós trabalhamos com isso na semana passada, era essa a ideia da atividade lá. Né? Eu tenho um tanto de artigos, um tanto de livros fichados, né? E quando eu vou compor um texto sobre, por exemplo, a pergunta do aluno, né, que é uma linha de pesquisa aqui, né? Eu tenho já uma série de artigos fechados sobre isso aí,
livros também. Então eu sei onde é que eu tenho que olhar. Eu quero me referir ao tipo de pergunta que eu faço na sala de aula. Né? Perguntas preditivas, por exemplo. Né? Eu tenho teoria sobre isso aí. Eu tenho livros, eu tenho artigos que eu já li e que discutem isso, estão fichados. Né? Então eu sei onde é que eu vou buscar. Inclusive eu sei que trechos eu posso usar como citação, né? Direta, então, ou em recurso, for maior que 3 linhas, ou dentro do corpo do texto. Eu tenho a interpretação dos trechos que eu acho que são importantes. Né? Então eu posso trazer de lá para cá isso aí. Por quê? Porque eu li o artigo antes. Porque eu fiz marcações no artigo antes. Porque eu li o livro antes. Fiz marcações no livro. E eu fichei. Então eu tenho uma consequência da minha leitura. Se eu li criticamente um material, agora eu posso usar isso no meu novo texto. Né? Trazer de lá trechos, trazer de lá minhas interpretações e trazer de lá pedaços para eu usar como citação literal e como referência. Então, por isso, a importância do fichamento de um artigo. Foi o que nós tentamos fazer na semana passada. Tá bem? Bom. Agora, antes de eu trocar de assunto, deixa eu abrir aqui para vocês alguma pergunta que queiram fazer, algum comentário que queiram fazer sobre o que agora a gente está vendo aí. Adiante, então. Bom, não esqueça de colocar lá suas presenças, não sei como é que está lá. Estamos lá com 11, tá? Vocês estão em aula com 13, 12, falta alguém colocar o seu nome lá, tá? Bom, ok. Gente, eu vou adiante agora e vou falar agora sobre revisão sistemática de literatura, né? A gente usa geralmente uma sigla que é RSL, né? Porque o nome é muito grande, né? E já é um exercício mais avançado, com um pouco mais de exigências, né? Do que uma revisão bibliográfica, um estado da arte, estado do conhecimento. Eu tenho que ir um passo adiante já. Quero repetir o que eu falei antes, que eu não vou dar o último passo, que é chamada meta-análise, que é uma outra coisa com um pouco mais de detalhes, até mesmo estatísticos, né? Que a medicina gosta muito de usar. Né? Vou ficar só na RSL, tá? Que já é um trabalhão. Uma revisão sistemática, para nós, na educação em ciências, é um tremendo exercício de pesquisa. Né? Quando for bem feita. Tá? Por não ter sempre sido bem feita, algumas revistas não estão aceitando mais artigos que afirmem trazerem ali, ou serem compostos por uma revisão sistemática. Tá? Dentro da minha tese, dentro da minha dissertação, um capítulo que vai aparecer lá é, obrigatoriamente, pelo menos para os meus alunos aqui, eu faço com que eles façam isso, é uma revisão sistemática, certo? Tem revista que não aceita mais isso, porque pede que sejam feitas pesquisas novas. E a revisão sistemática, ela repercute pesquisas já feitas. Né? Porém, ela tem uma articulação bem diferente da anterior. E nós vamos ver, porque ela demanda basicamente pesquisar em dissertações, basicamente pesquisar em teses, tá? Talvez artigos, mas, veja, não usa livro, ou não se recomenda usar livro, né? Não é o adequado, mas basicamente tese e dissertação. Ou seja, o que tem de mais recente aí? Falei há pouco que tem uma colega de doutorado que usou 92 teses na RSL dela, na sua tese, né? Ou seja, há uma complexidade maior. E isso gera um produto melhor, isso gera um artigo melhor, gera uma dissertação melhor para nós, né? Tem um aluno de doutorado, depois eu vou mostrar aqui para vocês
um trabalho que nós fizemos aqui, nós fizemos 2 revisões sistemáticas, né? Cada uma gerou um artigo muito bom, né? Publicado já em algum lugar por aí. Bom, primeiro, né? Qual é o mais importante para eu fazer uma RSL? Ter uma pergunta bem feita. Ter uma pergunta de pesquisa bem feita. E mais que uma pergunta de pesquisa, uma pergunta para a revisão sistemática. O que eu quero... Então eu vou, por exemplo, né, pesquisar sobre transdisciplinaridade, né, na educação e ciências. Tá bem? Bom, e aí eu identifiquei aqui que tem 20 teses de doutorado que tratam disso aí nos últimos 5 anos. Tá? Então, tem um contexto, né? Tá? Em universidades públicas, tá? do país, tá bem? Então, tem um contexto aí, tá? Eu tenho que propor uma pergunta. Eu tenho que pensar numa pergunta e eu vou ler essas teses, vou ler o que na tese, vou ver as considerações finais da tese, por exemplo, né? Buscando resposta ou buscando aproximações para a pergunta que eu estabeleci. Se tiver, a tese é adequada. Se não tiver, descarto e vou para outra. Então, esse é um primeiro exercício que eu tenho que fazer. Tá? Ter uma pergunta bem feita. Ter uma pergunta que vai me direcionar para onde eu vou trabalhar. E aí, né, partir para as leituras. Repito que a gente não vai trabalhar aqui com a questão estatística, né? Ou talvez alguns de vocês façam isso, mas nas suas teses, né? Mas não, na pesquisa em educação, isso tem um percentual menor de opções, né? E aí, então, nós teríamos que entrar no que se chama de meta-análise, não é o nosso foco aqui. Então, tá? Mas a importância disso é que vai acontecer o que se chama de atualização do conhecimento. Eu vou pegar tudo que o conhecimento recentemente produziu, né, e vou reorganizar. Falei que na medicina isso é muito usado porque frequentemente há novas descobertas, novos avanços, vão publicando aqui, publicando lá, e aí o profissional, né, então, de vez em quando alguém vai lá e concentra tudo, faz uma RSL e publica aqui. E esse texto RSL passa a ser o texto de referência. Passa a ser o texto que vai ser lido, consultado por outros. Né? Por isso a importância de uma revisão sistemática bem feita, bem fundamentada, a partir de uma pergunta bem estruturada. Ok. Bom. Então tem a ideia de quando é que eu não posso fazer. Se a revisão sistemática é uma revisão sistemática, né, eu só posso rever, né, trabalhos que tenham pesquisado um certo assunto. Se ninguém pesquisou aquele certo assunto que eu quero pesquisar, não tem como ter uma revisão, tá bem? Não há produção para eu rever. Então, né? Ou então, se é frágil, eu só encontrei contribuições lá nas predatórias, eu só encontrei dissertação de mestrado frágeis, né? Porque não são bem estabelecidas. Né? Bom, então aí eu não tenho consistência para fazer o artigo. Então eu tenho que abandonar essa estratégia e partir para um outro. Né? Uma outra coisa, se eu tenho urgência em publicar, tenho que publicar porque meu orientador, blá blá blá, tenho que defender e o programa pede, não funciona. Tá? Porque é uma estratégia de pesquisa que é importante, que é demorada, que tem todo um fluxo de funcionamento específico, né? E que claramente transparece quando foi mal feita. Tá? Então, repito, um avaliador de um artigo, um componente de uma banca de doutorado ou mestrado, percebe quando a pessoa, o candidato, o pós-graduando, autor, afirma que fez uma revisão sistemática e não fez. O texto dele diz isso. Tá? E aí ele é reprovado, o texto é rejeitado. Tá? Então, se está com pressa de fazer, dá um outro jeito, faz um outro caminho.
essa revisão sistemática de literatura não é adequada para trabalhos apressados, né? É um trabalho de maior consistência, de maior organização, de maior cuidado, tanto na seleção de materiais, quanto na sua análise e depois, principalmente, na hora de escrever o texto final, tá bem? Bom, mas veja que mais uma vez aparece problema, né? Mais uma vez aparece a ideia do problema de pesquisa, né? Bom, então eu tenho que ter cuidado com isso aí. E mais uma vez, também, eu preciso ver se já não foi feito. Assim como antes lá. Se alguém já fez isso que eu quero fazer, uma pergunta muito próxima, muito parecida, com um objetivo, com a metodologia muito parecida, então eu não preciso fazer. Já está feito. Tá? Bom, mas aí, gente, nós chegamos no ponto mais importante para a discussão da revisão sistemática, né? Eu não posso, para fazer uma boa revisão, eu não posso só sair lendo o artigo ali, né, direcionado para o meu problema de pesquisa, né, só sair lendo e sair anotando. Né, isso aí está desorganizado. A revisão sistemática de literatura, por isso que eu disse que quem conhece um pouco mais sobre isso, quando lê um texto que afirma ter usado e não usou, isso aí a gente percebe na hora, né? Uma RSL, ela exige que se organize a partir de um protocolo. Então eu vou organizar a estrutura da pesquisa antes de fazer a pesquisa. E quando eu for lendo e buscando artigos e trabalhos, eu vou preenchendo informações. E o próprio protocolo vai me dizer, olha, esse artigo aqui serve, olha, essa dissertação aqui não serve, né? Olha, essa dissertação aqui, ela está publicada como artigo também, então tem uma redundância aqui. Então eu não tenho dois objetos, tem um só. Né? Então eu preciso de um protocolo. Há alguns por aí. Tá? O mais comum, o mais importante, o mais próximo a nós, o que eu pessoalmente tenho mais contato, se chama protocolo Prisma. Alguém aqui já usou protocolo Prisma em alguma pesquisa? Alguém aqui Não, já... prof, nunca ouvi falar. Não? Alguém aqui já fez uma revisão sistemática de literatura a partir de um protocolo, outro protocolo que não seja o Prisma? Então, é um protocolo, por exemplo, um Prisma que vai organizar a estrutura de uma revisão sistemática de literatura bem feitinha. Tá? Eu coloquei aqui um link aí de um artigo. Ó, não peguei um artigo qualquer, peguei um artigo do Cielo, está publicado lá, tá? E que se chama, ali embaixo está o nome do artigo, ó, principais itens para relatar revisões temáticas e meta-análise, esse é o nome do artigo. A recomendação Prisma. Prisma, na verdade, é uma sigla, tá? E é um caminho para a gente fazer isso aí, tá? É o mais importante, tem um monte de sites aí que ajudam, tá? Ele é um arquivo em Excel, né? Depois eu vou projetar para vocês aqui. Então, nesse protocolo Prisma, ou outro protocolo qualquer, tá? Nós vamos encontrar lá objetivo, busca, critérios de inclusão e exclusão. O que não aparece aqui ainda é redundância, ou seja, alguém publicou uma dissertação, depois publicou um artigo, um derivado do outro. Isso conta como um só. Deixa eu parar um pouquinho aqui essa projeção. E eu quero agora encontrar aqui. Quero encontrar aqui um exemplo de protocolo Prisma usado pelo Daniel. Daniel é meu aluno de doutorado, já aqui no programa aqui da PPGS da URGS. Ele defendeu
a tese dele esse ano, 2025, né? Com brilhantismo, assim, tão bem feita foi a tese dele ali que a banca nem fez a reunião final, aquela de aprovação, de votação, né? A banca decidiu que todos tinham aprovado já o trabalho dele antes de ir para a reunião, então nem houve reunião. Isso aqui é o tal do protocolo Prisma. Né? O Daniel fez uma revisão sistemática, né, sobre um certo assunto, né? Isso organizado aí numa planilha de Excel. Esse material aqui está lá também no Moodle, tá? Ele não está liberado ainda lá. Acabando a aula, já vou liberar por lá, tá? Então, veja assim, por exemplo, ele tem várias... Deixa eu só aumentar um pouquinho também, para vocês aí. Né? Ele tem uma pergunta, né? Ele tem um título, né? Ele tem ideias do que ele quer procurar. Né? Aqui está a fonte dessa tabela e explicação de como usá-la, né? Moria 2015. Bem, aí, deixa eu trocar aqui de página, olha só. Levantamento bibliométrico, ou seja, o que ele pesquisou aí, né, para chegar até esses resultados, né? Ele buscou o catálogo de tese da CAPES. Não foi em qualquer lugar que foi feita a pesquisa, foi feita lá, né? Usou palavras combinadas, usou os indicadores booleanos, nós vamos depois falar um pouquinho mais sobre isso. Ele usou em inglês, né, como recomenda lá, o AND, né, por exemplo, aí, né? E fez várias combinações de palavras, combinações de palavras-chave, né? E foi localizando e foi anotando. Né? Ó, aqui estão alguma coisa sobre operadores booleanos. Ó, né? Ele usou em inglês and, or, not, né? Que é o e ou não. Ele dá uma dimensão maior aí em inglês, tá? Então ele botou ali só para explicar como é que foi. E foi vendo quais combinações de palavras-chave não funcionam, né? Ou seja, não davam nenhuma resposta adequada, né? E foi recuperando. Ele achou aí, no final da primeira análise, 27 mil contribuições. Tá? Terminou com 405. Tá? Então ele foi eliminando coisas que não funcionavam, né? E a gente chama de critérios de exclusão. Chegou a 405 aí. Deixa eu abrir para outra página agora aqui. E aqui, então, com 405, ele foi adiante. Tá? Ah, mas é muita coisa, mas não é doutorado para fazer, fio? Né? Porque tu acha que fazer um artiguinho ali e mandar para uma revista C, é isso? Bom, chegou nos 405, né? E então, lembra que eu falei lá, se está com pressa, não serve essa forma de análise, né? Faz qualquer coisa. Uma RSL é um trabalho de consistência, né? Bom, e aí ele trouxe aí os 405 para cá e foi de novo criando critérios de exclusão, né? Ele foi trazendo, olha, onde é que está o link de acesso, que tipo de trabalho é, tese, dissertação, né? Da onde foi feita, né? Deixa eu abrir um pouquinho mais lá, né? Passei demais lá, né? E que tipo de contribuição isso aí foi trazendo, né? Bom, enfim. Né? E continuou com critério de exclusão. E aí terminou diminuindo mais ainda aí, né? Então ele vai diminuindo a quantidade de artigos e refinando a pesquisa. Então, ele terminou dos 27 mil que tinha lá com 385. Tá? Foi onde nós chegamos aí para pensar o artigo. Bom, e aí o protocolo Prisma faz esse trabalho para a gente. Ele vai buscar redundâncias, buscar coincidências, né? Então nós vimos lá que 20 desses trabalhos aí, lá dos 405, né,
eram repetidos, então por isso que terminou com 300 e pouco ali, né? Bem, então, continuamos analisando, continuamos buscando critérios de exclusão, continuamos indo adiante aí, né? E isso para compor um texto, tá? Isso para compor um artigo. O artigo nosso de RSL foi feito a partir desse trabalho, então, aí. Bom, aí depois buscamos as referências que apareciam sobre Prisma, onde é que se escrevia sobre Prisma aí, né? E trouxemos. Então, isso aqui é um exemplo, tá, de como iniciar a organização de uma revisão sistemática adequada, né? Para dar um trabalho de qualidade, para que a pessoa que vai ler enxergue. Ok, aqui foi feito de fato uma revisão. Tem todas as estruturas que levam a entender que é uma revisão. E não foi só uma revisão comum que a gente está chamando de um outro nome para ganhar um pouco mais de importância. Tá? Tá bem. Esse material aqui está lá no Moodle. Tá bem? Deixa eu só salvar aqui. Vamos voltar lá. Fala, Alex. Bom dia, professor, colegas. É claro, depois a gente olha o material com calma, né? Ele trabalha com o universo lá de 27 mil, primeiro, produções que ele pesquisou, né? Que ele levantou, que ele jogou palavras-chave que ele considera no seu trabalho, né? Uhum. E depois ele foi fazendo... São filtros, né? Todos os filtros da plataforma lá, ele vai reduzindo, né? Isso. E aí depois ele fez um casamento, né? Tipo, quero pesquisar a Rede Federal de Educação Profissional. E aí Rede Federal e neoliberalismo. Ou Rede Federal e neoliberalismo e políticas de inclusão, sei lá. E aí tu vai fazendo esse casamento. Isso para chegar a esse número... Porque se tu colocar neoliberalismo, vai dar temas que não tem nada a ver com Rede Federal de Educação Profissional, né? Claro, isso. Uhum. Tá, e aí tu parte com uma escala de importância, tipo, qual que é o meu foco primeiro, o meu escopo central, sei lá, que seria a Rede Federal de Educação Profissional, e aí dentro disso depois, políticas de educação ou políticas neoliberais, aí eu vou definindo um pouco nesse escopo, isso? É isso aí. Aí eu vou usando os indicadores booleanos ali, vou usando critérios de eliminação. E se nós quiséssemos, naquele momento lá, nós poderíamos até selecionar produções feitas só na URGS, por exemplo. Entende? Aí vai diminuir ainda mais, né, a quantidade de produções. Não era o objetivo era a gente contemplar uma boa análise assim, nacional dessa questão aí, né, dos IFES, né? Então a gente deixou uma quantidade grande mesmo ali para trabalhar. E ele fez com teses, né? E dissertações. Eu posso trabalhar isso também com artigos? Não sei se eu perdi essa informação ou não. Pode. Posso também seguir esse caminho. Claro. Tomando cuidado para ver de onde é que tu vai. Quando jogar isso aí lá, vai aparecer qualquer coisa de artigo, né? Tá, tem que ter cuidado para não ter artigos aí desqualificados para tua análise, né? A vantagem da dissertação ou da tese é que elas obrigatoriamente passam por uma banca, né? Já um artigo, se pegar um artigo aí de revista ruim aí, não é nem avaliado por nenhum avaliador, e essas produtoras aí ninguém avalia, né? Ninguém avalia. E ainda tem a cara de pau de dizer assim aqui, te mandar e-mail, olha só, o seu artigo foi aprovado para umas, olha, tá? E aí lá embaixo vem assim, com uma contribuição de R$600. Aí eu respondo assim, eu não entendi, você queria pagar só R$600 para publicar o meu artigo? Não aceito, eu acho que é pouco. Eu sempre respondo assim, daí acabam os contatos, eles não falam mais nada. Tudo bem. Então, os operadores booleanos, né? A gente vai usá-los, né, quando for fazer a pesquisa, né? Então, aí eu posso ampliar ou posso reduzir a quantidade. Olha só para vocês verem, tá? Veja essa imagem que está aí, esse slide aí, tá? Esse slide eu copiei, cortei, colei aqui, tá? De um material da URGS, tá na internet aí.
que fala sobre revisão sistemática de literatura. Tá? Material que a própria USP produz, então tá na rede disponível para usar. Tá? Tirei de lá. Tá? Bom, esses booleanos, eles fazem expansões ou contrações do universo que eu vou pesquisar de palavras-chave. Tá? Então, por exemplo, quando eu uso o AND, que é o E de português, mas que tem um alcance maior do que o E, né? Quando eu vou usar algum buscador que seja internacional, por exemplo, o E não quer dizer nada, né? Tá? Então, significa que eu vou somar palavras-chave, ou seja, eu vou só localizar textos que tenham duas palavras-chave diferentes, juntas. Tá? Então, por exemplo, o que ele traz como exemplo lá? Câncer de colo de útero e adolescente. And, né? Ou seja, ele vai só identificar artigos que tenham as duas palavras-chave. Também. Por quê? Porque supostamente a pessoa que vai escrever esse texto aí está pesquisando câncer de colo de útero em adolescentes. Né? Então não adianta ele ter só um ou só outro. Ele teria mais trabalho depois para descartar. Olha, isso aqui não fala de colo de útero, mas fala de adolescente. Tá? Então ele já descarta isso, ele não vai nem buscar isso aí lá. Então lá no buscador, o operador booleano me ajuda a fazer isso aí. Outra. Opa! Pois, espera aí. Não coloquei aqui o outro. O outro é o OR, né? Que é o nosso OU, né? Que estranho, tinha que ter mais um slide aí. Bom, depois antes de... Não, acho que é isso mesmo. Bom, enfim. O que é o OR? O OR é OU. Né? Então eu vou colocar lá câncer de colo de útero, OR, ou seja, o buscador vai buscar qualquer trabalho que fale de câncer de colo de útero e qualquer trabalho que fale de adolescente, OR. Né? Ou então, tanto de um quanto de outro, vai buscar. Qualquer coisa serve. E tem aí, não apareceu também em slide aí, o not, né? Que é o não. Né? Então, por exemplo, que fale de câncer de colo de útero, not adolescente. Ou seja, qualquer trabalho que fale em câncer de colo de útero, mas que não trate de adolescente. Então, eu quero falar de pessoas mais idosas, por exemplo. Né? Então, eu vou diminuir a quantidade de artigos que vão aparecer, então, nesse resultado da minha busca, então, aí. Tá? Bom, então, vou tirar lá. Então, escolhendo operadores booleanos adequados, eu amplio a minha área de busca ou restringo conforme for o meu interesse. Gente, claro, depois que eu tiver o resultado, eu tenho que ter uma forma de análise de dados, né? Que pode ser análise de conteúdo, análise ritual discursiva, aí depois cada um tem as suas preferências aí de como analisar dados, né? Pessoal, palavra aberta aí, quer fazer algum comentário, falar alguma coisa? Fique à vontade aí. Mas aí tem que ser um por vez, para não dar confusão aí nas falas, né? Prof, só para complementar ali o que o senhor mostrou, a planilha, e aí me remeteu àquela fala que a gente teve lá no início, lá sobre o Power BI, né? Padronização ali com 385 artigos e textos, enfim, teses e dissertações. Power BI faria um sucesso do caramba ali. E a padronização, claro, eu vi ali, como eu comentei, é uma coisa muito boa, ficou super organizadinho. E a utilização de filtros, sei lá, e quem tem mais uma afinidade com Excel ali, com os planilhamentos, ficaria mais confortável em criar caixa de seleção, criar coisas a mais. Mas ali foi uma coisa que eu tô na fase, né, da revisão e de busca de materiais, e aquilo ali já me deu várias ideias, vários caminhos para como organizar mesmo a pesquisa.
e me remeteu ao Power BI, o Power BI de novo. A gente vai juntando ferramentas de pesquisa ao longo do texto. E aí, quando a gente usa uma ferramenta que não é de uso comum, que não é todo mundo que usa, né? E que não é todo mundo que tem conhecimento, convém a gente fazer um texto explicando, fazer um texto justificando, olha só, esse material aqui é tal coisa, esse material aqui ele se faz assim, se escreve assim. Tu produzir um texto sobre ele. Tá? Deixa eu só te dar um outro exemplo aí, tá? Esse mesmo aluno aí, o Daniel, eu descobri uma forma de pesquisa qualitativa que não é comum, que não era usada, que não era conhecida, que é emergente, né? Chamada conversa, ao invés de entrevista. Então, ao invés de tu perguntar só, tu vai se perguntar, tu conversa, e aí, na hora da análise, né? Na hora da análise, não entra só a participação do entrevistado, né? Mas também entra do autor, do pesquisador. E ninguém sabia nada sobre isso, porque só tinha um livro, um outro artigo sobre isso. Então nós fizemos teoria sobre isso aí, escrevemos artigos explicando como é que isso funciona, né? Então, quando tu usa uma técnica que não é difundida, escreva sobre ela, né? Publica alguma coisa sobre ela, porque aí tu aumenta a visibilidade daquela forma de pesquisa que tu tá tratando. Mas é uma sugestão bem importante. Bem importante aí. Sim, sim. Prof, agora a minha esposa está no mestrado do PGEDU e as profs ali da linha de tecnologia comentaram que nós temos acesso, enquanto universidade, ao NVivo, que é um software também que faz análise de dados, análise de pesquisas, enfim. Só queria compartilhar com os colegas que se tem esse conhecimento ou não tem, que eu acabei descobrindo agora umas 2 semanas que a gente tem acesso a esse software de forma gratuita pela universidade. Então tem uma tramitação ali para fazer a instalação, fazer a liberação, mas é um software que ele é caro e ele é bem carinho. Sim, pode consultar tu tem acesso ao livro também a ele aí também, e também é bem interessante também. Me fugiu agora o nome do outro, como é que chama? Bom, enfim, logo vai aparecer. Tem mais 2 ali, se eu não me engano. Claro, no software disponível ali tem antivírus, AutoCAD, enfim. E lá embaixo tem o SPSS, que é um software analítico para estatística, e o Estatística, que é o software que disponibiliza ferramentas para análise e estatística. Então tem mais 2 softwares além do NVivo, que acredito que sejam voltados mais para análise e estatística mesmo. Aí tu vai para outra área, né? Tem o Mendeley também, que é interessante, né? Também é bem usado também. O Mendeley a gente tem acesso também? Acho que tem também. Mas acho que ele é livre também. Ele não é. O Mendeley ele é um pouquinho. Ele é mais como um. A visão que eu tive dele quando eu estava pesquisando, mais como um repositório e organizador de referências ali, como tu vai fazer a pesquisa, levantamento de artigos, vai organizando ali dentro. Eu uso o Zotero. Acabei usando no mestrado e segui para a organização dos arquivos mesmo. Tudo que a gente for fazer aí, a gente precisa citar e explicar na dissertação que eu estou fazendo, no texto que eu estou fazendo, né? E lá adiante ele vai ter que aparecer para a gente dentro do texto que eu estou trabalhando lá. Muito bem. Gente, o que mais aí? Bom, eu vou depois... deixa eu ver se eu já não consigo fazer agora, liberar lá para vocês lá, acessarem lá. Agora estou com a minha tela liberada aqui.
é a aula de hoje, a aula do dia 3, né? Lá está chamada de aula 8. Acho que está liberada lá, tá? Não sei se vocês já conseguiram olhar por lá. O que tem lá, tá? Tem esse material aí de PowerPoint que a gente acabou de assistir, tá? Tem um manual, que é uma cartilha sobre a revisão sistemática, RSL, né? Tem um outro material muito legal também, que vocês vão encontrar na rede aí, chamado Manual de Produção Científica. Ele detalha direitinho assim, o que é um resumo, o que é uma introdução, não. E tem um capítulo sobre revisão sistemática. Tá? Então, esse capítulo eu coloquei aqui para vocês aqui. E coloquei esse material do Daniel aí, que é essa planilha sobre o uso dele do Prisma. Tá? Então tá tudo lá no Moodle para vocês, disponível para vocês depois darem uma olhadinha por lá então, tá? E aí na semana que vem a gente não tem aula aqui, tá? Mas vai ter uma atividade para vocês olharem e fazerem aí no Moodle. E podem aí até se reunir durante o horário da aula para trabalhar nas coisas que estão ficando para trás. Então, deixa eu parar aqui a gravação. Quanto mais